A vida do autônomo não é fácil, mas é mais legal, tem mais liberdade financeira, geográfica. Será mesmo? Eu ouvi essa frase na semana passada da boca de uns amigos que têm boas experiências como autônomos. Mas será que vale para todo mundo? Será que realmente tem vantagens ser autônomo? Ou melhor, garantir um salário fixo? Será que dá para conciliar as duas coisas, ser um pouquinho dos dois? Bora ver essa resposta depois da vinheta. Vamos levantar várias características sobre o autônomo. Algumas parecem bem legais, outras exigem muita responsabilidade, pode dar muito trabalho ou ser bem complicado. Vamos falar sobre elas. Meu nome é Henrique Cirino, eu sou músico, produtor audiovisual, criador aqui do Decifra, esse canal que tem o compromisso de falar sobre finanças de uma maneira simples, trazendo assuntos do nosso dia a dia para uma reflexão que nos ajude a tomar decisões melhores que nos leve ao enriquecimento, como esse, por exemplo, de hoje, sobre o autônomo. Quero pedir o seu like nesse momento para que nem eu nem você esqueçamos, porque sem ele o canal não cresce, o YouTube não entende que o vídeo é interessante e não distribui esse vídeo. Então vamos lá. Para começar, vamos ver o que o Google nos dá de definição de autônomo. Dotado da faculdade de determinar as próprias normas de conduta, sem imposição de outrem, diz-se de indivíduo e instituição. Que goza da liberdade administrativa e política perante o poder central, que o direito se governa segundo as suas leis e costumes. Então, a gente já entendeu que o autônomo é alguém, pessoa física ou jurídica, que tem suas próprias regras, leis e costumes. Também foi atrás de entender o que é um trabalho autônomo. E encontrei no site contabilizei.com.br que o trabalho autônomo é toda a atividade exercida por profissionais liberais prestando serviços para empresas, pessoas, por tempo específico, sem vínculo empregatício. Uma coisa muito legal aqui é que você não fica preso a um salário fixo e tem a possibilidade de ganhar mais do que se estivesse trabalhando para uma empresa, por exemplo. Porém, isso pode ser um grande desafio, né? Porque tem meses que vai ser fantástico e tem meses que pode não ser tão fácil assim levantar um salário legal. Isso vai depender de várias coisas de cada nicho, mas tudo fica muito atrelado à quantidade de produção que você consegue fazer naquele mês, seja com vendas ou com serviços, por exemplo. Vimos na definição que o autônomo pode ser uma pessoa física que tem uma habilidade, que presta esse serviço como um freelancer, por exemplo, né? Ou como alguém que empreende. Por exemplo, um músico, vamos supor, que gerencia um serviço ali para eventos e tem algumas responsabilidades a mais do que os outros integrantes da banda, como, por exemplo, divulgar o trabalho, fazer o contato com o cliente, cuidar do caixa, várias outras coisas. Em muitos casos, essa pessoa vai precisar, inclusive, de fato virar uma pessoa jurídica para poder conseguir emitir nota fiscal e ter outros benefícios que vamos falar daqui a pouco. Na pandemia, muita gente perdeu o emprego e, para sobreviver, foi desafiado a criar estratégias informais para trabalhar. No site da revista Veja, a gente vê a seguinte informação. IBGE. Desemprego durante a pandemia foi maior que o estimado. Número de desempregados ultrapassou 15 milhões no início deste ano. Brasil mostra recuperação do trabalho, mas informalidade é crescente. Essa é a notícia de novembro de 2021. Os momentos de crise são momentos ruins, desafiadores, mas também são momentos de oportunidade. Ou buscamos maneiras de solucionar o problema, ou nos lamentamos. Aqui para mim, pessoalmente, foi um tempo de muito estudo. Aproveitei o tempo da pandemia sem clientes para poder estudar muito, aprimorar a minha profissão dentro do audiovisual. Inclusive, fazendo muitos trabalhos, muitos vídeos sem cobrar. Apenas para unir o útil ao agradável. Enquanto eu aprendia novas técnicas de edição, eu montava um portfólio e fazia trabalhos com pessoas incríveis que depois acabaram fechando alguns contratos comigo. Uma grande reflexão sobre os autônomos é lembrando de todos aqueles que se formaram numa profissão, mas trabalham em outra. E um grande motivo pode ser ter descoberto outras grandes paixões para se trabalhar. E tá tudo bem, o mais importante é a gente trabalhar numa coisa que a gente gosta. Afinal, a gente passa 1/3 da nossa vida trabalhando, 1/3 dormindo e 1/3 fazendo todas as outras coisas. Então, o trabalho precisa ser uma coisa legal, uma coisa que a gente se identifique, uma coisa que a gente gosta. Até porque
Se for assim, a gente vai se interessar, a gente vai querer estudar muito sobre o assunto, vai ser prazeroso e tudo tende a correr de uma maneira bem mais legal. Aqui quero colocar uma grande mudança que está acontecendo nessa era da internet, quando as informações estão muito mais disponíveis do que estavam há alguns anos atrás. E as pessoas estão aprendendo de maneira autodidata, muito mais do que antes. Isso tem gerado novos autônomos em novas profissões. Por exemplo, algumas profissões que não existiam há 10 anos atrás, que hoje são profissões muito interessantes, que podem ser inclusive muito bem remuneradas, inclusive com conhecimentos muito específicos, como por exemplo o social media, o youtuber, o profissional do marketing digital e algumas outras que têm nascido na internet. Algumas instituições de ensino já estão se atualizando para esse novo tempo, onde nem todos os cursos serão tão formais quanto eram antes, como a medicina, a engenharia civil e outras profissões mais tradicionais. Mas as pessoas também terão oportunidades de ter acúmulos de cursos que lhe trarão formações específicas e com o tempo poderão ir acrescentando novos cursos dentro de suas áreas de conhecimento e se ramificando para outras profissões. Por exemplo, quem era o youtuber pode estudar sobre marketing digital e começar a vender alguma coisa, por exemplo, vender um curso, vender um produto, e pode se transformar no social media e desenvolver outras profissões dentro da internet, somando os conhecimentos já adquiridos anteriormente. Uma outra característica muito necessária para o autônomo é a necessidade de administrar o tempo e o dinheiro com muita responsabilidade. Inclusive, quero deixar aqui algumas dicas sobre isso. 1. Se vestir para trabalhar, mesmo sem sair de casa. Porque você e sua família vão entender que você está trabalhando. O psicológico precisa dessa informação visual e sensorial de que você está vestido para trabalhar. Um outro exemplo bem legal que aconteceu comigo é que eu dava aula de música na escola em que a minha filha estuda. Quando ela tinha 2 anos, por ver os alunos me chamando de tio Henrique, ela também passou a me chamar assim durante as aulas dentro da sala de aula. Ela me via com uniforme, me via os alunos chamando e me chamava assim. Mas em casa era papai. Então eu percebi que existiam 2 Henriques diferentes no olhar dela. E foi quando passei a trabalhar em casa, dentro do meu estúdio, também com calça, tênis, né? Mesmo se eu não fosse sair, mesmo se eu não fosse receber nenhum cliente. Isso fortalece para mim e para minha família que eu estou trabalhando. 2. Não misturar o dinheiro do seu negócio com o da sua casa. Aliás, vou deixar aqui um card com um vídeo muito legal que a gente já fala sobre isso, sobre organização financeira nos pequenos negócios, com mais detalhes, com mais exemplos. Assistam. Vou deixar também o link aqui na descrição. 3. Gente, não coloque todo o dinheiro do trabalho como disponível. A minha dica é que você viva com uma meta mais baixa. E mesmo se ganhar mais que a meta, não gaste o excedente, porque no próximo mês pode ser que você não consiga ganhar tão bem e precisa ter esse caixa para poder segurar as contas. Estabeleça qual o seu prolabore considerando os seus gastos. Uma coisa muito legal para alguns autônomos que conseguem trabalhar em casa é a possibilidade de ficar muito mais tempo próximo da sua família, acompanhar de perto o crescimento dos filhos. Afinal, eles só têm infância uma vez, se passar, passou. E para mim, pessoalmente falando, trabalhar bastante tempo dentro de casa é fantástico, principalmente por esse fator. Além do que, o autônomo, depois que passa da fase inicial de organização do seu negócio, ele pode ter a graça também de organizar as férias, quando achar mais conveniente, batendo com as férias da sua esposa, com as férias dos seus filhos, enfim. Mas nem tudo são flores. Tenho amigos que já tentaram e não tiveram boas experiências como autônomo, e hoje voltaram a trabalhar em CLT. Eles me relataram alguns problemas de clientes que não pagavam, problemas de precificar o seu negócio e não conseguir ter lucros interessantes, e depois de algumas experiências acabaram desistindo de serem autônomos e preferiram a garantia de um trabalho regular, que pague um salário regular e assim ele consegue se organizar melhor. Vale a pena a gente pensar também que se você for montar um negócio em casa, ainda vai precisar se preocupar com algumas coisas, por exemplo, a conta de energia que vai aumentar. Talvez você precise alugar um espaço maior para poder dar conta do seu negócio, então são coisas que precisa ter em mente também. Bom, eu não posso falar sobre autônomo sem falar também do MEI, que é o primeiro passo para quem quer empreender e formalizar o seu negócio. O MEI é o microempreendedor individual e te traz várias vantagens como plano de saúde mais barato. Aliás, também gravei um vídeo
muito legal falando sobre uma grande economia que eu tive com o plano de saúde por ser MEI. E eu vou deixar aqui também nos cards e também aqui na descrição. Além disso, o pagamento fixo por mês dos impostos, de uma maneira barata. O MEI também te dá direito à previdência, auxílio-doença de 3 meses, salário maternidade, aposentadoria por idade ou invalidez, acesso a produtos ou serviços bancários com crédito, condições especiais, vai te dar um CNPJ, você vai ter a possibilidade de emitir nota fiscal com até R$81 mil por ano e existe uma previsão de, em breve, esse valor subir para passar de 100 mil. Uma última questão importante a considerar é não ter os benefícios que um trabalho em regime CLT possui. Por exemplo, o MEI não vai ter um 13º salário, um FGTS, horas extras, folga remunerada, vale-refeição, plano de saúde, nada disso. Como eu falei agora no vídeo, estou deixando aqui na descrição outros 2 links com assuntos interessantes que complementam essa reflexão sobre o autônomo. E você que ainda não é inscrito, lhe convido para fazer a inscrição aqui no canal, deixar o seu like, comentar, enfim, fique sempre muito à vontade. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!